Em A Baleia, o novo filme do Darren Aronofsky, que acaba de estrear nos cinemas, o Brendan Fraser está indicado ao Oscar pela interpretação dele como Charlie, um professor universitário de literatura e redação criativa que dá as aulas para a turma dele via online e sempre com a câmera desligada. Ele diz que a webcam dele está quebrada, porque ele pesa mais de 300 quilos e ele não quer ser visto. Ele sabe que no momento em que as pessoas olham para ele, elas não conseguem enxergar nada além da obesidade extremamente grave dele. E claro, porque o Charlie tem também vergonha do que, vamos dizer isso entre aspas, ele deixou que acontecesse com ele. É importante dizer que a baleia se chama baleia não só por causa da figura do Charlie, mas porque a baleia branca que o capitão Ahab persegue de maneira obsessiva e vã em Moby Dick é um tema super importante do filme. O Charlie não sai do apartamento dele, as janelas e as persianas estão sempre fechadas, porque ele realmente tem muito medo de ser visto, e ele tem uma única amiga que o visita, uma enfermeira interpretada pela maravilhosa Hong Chau. A Hong Chau também está indicada ao Oscar de coadjuvante por esse papel, muito merecidamente, e se vocês assistiram o menu, vocês já puderam ver o trabalho dela também. No momento em que o filme começa, e o filme se passa durante uma semana ou menos, o estado de saúde do Charlie já é gravíssimo. Ele sofre de doença cardíaca congestiva, mal consegue respirar, mal consegue se mover e ele só resiste a um princípio de infarto porque, na hora em que ele está sozinho passando mal, um jovem missionário religioso bate à porta, o Thomas, interpretado pelo Ty Simpkins. E com a morte se aproximando, ele agora está vendo ela muito de perto, ele sabe que é inevitável, ele vai fazer durante esses dias seguintes uma tentativa desesperada de se reaproximar da filha dele, a Ellie, interpretada pela Sadie Sink, de Stranger Things. A Ellie tem 17 anos e desde os 8 anos ele não a vê. A gente depreende que houve um divórcio muito amargo entre o Charlie e a mãe da Ellie e que ela vetou completamente toda tentativa de comunicação entre os dois. E a Ellie, sendo uma adolescente muito, muito revoltada, muito cheia de rancor, culpa ele de maneira implacável por essa distância. A gente pode ver A Baleia como um filme muito triste e muito tocante, com uma interpretação belíssima do Brendan Fraser, sobre um homem que está tentando fazer as reparações necessárias para partir em alguma paz. Mas, embora A Baleia seja adaptado da peça homônima do Samuel Hunter, e não seja um roteiro original, como quase sempre são os roteiros dos filmes do Darren Aronofsky, para mim o filme fica várias vezes mais interessante quando a gente coloca ele na perspectiva do trabalho do Aronofsky, de todos os filmes que ele fez até hoje. Tem temas, ou eu diria até preocupações, que costuram todos os filmes do Aronofsky entre si, desde a estreia dele com Pi em 1998. Pi como na constante, 3,14, 16, etc. Passando por Requiem por um Sonho, A Fonte da Vida, O Lutador, Cisne Negro, Noé, Mãe e agora a Baleia. Esses temas são a obsessão, a entrega que consome, a relação dos homens e mulheres com a ideia de um Deus, menos no sentido da religião e mais no sentido do lugar das pessoas, dos seres humanos no universo, e o martírio do corpo. Mas o corpo como aquele palco, como o espaço em que a gente é obrigado a encenar toda a nossa angústia existencial. A nossa relação com o mundo físico e aquela dureza que é a gente, até prova em contrário, ser a única espécie que sabe que a vida acaba. É muito forte no Aronofsky essa ideia de que toda a nossa existência, lógico, é dominada pela certeza de que ela vai terminar e de que o corpo é o navio
o barco em que a gente tem que viajar essa trajetória. E o corpo, é claro, é aquilo com que a gente se apresenta ao mundo também. Pode ser uma visão de graça, que vem com sofrimento, com dor, com sublimação, com autoaniquilação, como em O Cisne Negro, ou pode ser uma imagem que a maioria das pessoas associaria à monstruosidade, como no personagem do Charlie em A Baleia. Uma das coisas que acho eu, o Aronofsky quer com esse filme é primeiro confrontar a gente com a realidade física do Charlie, para que a gente possa depois olhar o que está além dela. O Brendan Fraser tem os olhos mais meigos, mais inocentes, mais cheios de vida e de esperança do mundo, mesmo na situação em que o personagem dele está. E essa é uma contribuição inestimável que ele dá para o que a gente está vendo na tela. Uma contribuição que não deve ter sido fácil de maneira nenhuma. Eu fiz uma entrevista na ocasião em que Mãe foi lançado com o Darren Aronofsky, uma entrevista que eu amei fazer, vocês podem ver o link aqui dela, se interessar alguém. E uma das coisas que ele disse que para mim foi muito esclarecedora é que ele quer trabalhar com atores que não tenham medo de sentir. A gente pode ler isso também como atores que não tenham medo de ser confrontados com as múltiplas razões pelas quais o Aronofsky escolheu eles para um papel. Não há para mim a menor dúvida que a maneira como o Mickey Rourke, que foi um galã romântico no começo da carreira, era um homem muito bonito, decidiu massacrar voluntariamente a beleza dele durante anos a fio, foi um fator importantíssimo na escolha dele, além dele ser um ator de grande talento, embora dificílimo de trabalhar, para aquele papel em Um Lutador. Da mesma forma, o Brendan Fraser, que está aqui passando por um renascimento, foi premiado no Festival de Veneza, é o candidato favorito nas mesas de apostas para ganhar o Oscar de melhor ator esse ano, passou por dificuldades muito grandes, físicas e mentais. O Brendan Fraser sempre foi um ator adorável, a simpatia, a graça dele carregaram todos os filmes da Múmia, por exemplo, mas numa filmagem de uma das múmias, ele se lesionou no set fazendo um stunt, o que limitou muito a possibilidade dele de se exercitar, de se mover. Ele foi vítima de um assédio muito traumático por parte de um produtor, e juntando todos esses fatores, o que se teve foi depressão, ansiedade, ganho de peso e uma carreira que estava cuidada como terminada. O Brendan Fraser está usando aqui próteses, aliás, próteses muito bem feitas, para parecer muito mais pesado do que ele jamais chegou a ser. Mas isso não muda o fato de que esse é um personagem que obriga ele a confrontar coisas que são extremamente dolorosas na vida pessoal dele e na vida profissional também. Se pessoas comuns já são julgadas de maneira muito dura e muito danosa pelo excesso de peso delas, para um ator que tem no corpo o instrumento dele, que é julgado também pela aparência, isso deve ter sido duríssimo. A maneira como Aronofsky vai fundo nas coisas que ele fazia, obriga as pessoas que trabalham com ele a se disporem a ir fundo também, é uma das razões pelas quais os filmes dele dividem tanto opiniões. Tem pessoas que detestam, tem pessoas que amam, e é uma das razões pelas quais eu pessoalmente acho ele um dos grandes, um dos mais inteligentes, um dos mais inquisitivos. É a maneira como uma história como a de A Baleia pode ser vista simplesmente como a trajetória de um homem nos dias finais da vida dele, ou sentindo que ele está nos dias finais da vida dele, como pode ser vista como essa luta entre o que a gente tem de físico e o que a gente tem de espiritual, ou psicológico, ou intelectual. E como várias outras ideias, nesse mergulho profundo do Aronofsky, vão vindo à tona de maneira não solucionada para que a gente se enxergue ou não nelas, para que a gente veja elas ali ou não, dependendo daquilo que a gente carrega com a gente para dentro do cinema.
Tem uma discussão muito interessante também em A Baleia, sobre como seguir de maneira total ou cega uma doutrina religiosa pode ser não uma forma de salvação, mas uma condenação. E tem uma consideração muito linda sobre toda a questão da sexualidade, que é o estopim de tudo que aconteceu com o Charlie. O Charlie se separou da mulher porque ele se apaixonou por um outro homem, isso nunca foi perdoado, ele nunca se perdoou por ter preferido um amor, uma paixão à vida com a filha, e por outro lado, ele sabe que negar um amor é em si uma espécie de crime contra aquilo que a vida pode proporcionar para a gente. E tem uma cena belíssima em que ele reencontra a mulher depois de todos esses anos sem vê-la, que é interpretada pela grande Samantha Morton, que está muito, muito bem aqui no papel. Se tem alguém que destoa um pouco em A Baleia, embora eu possa compreender as razões pelas quais ela foi dirigida dessa maneira, é a Sadie Sink, que está com o pé no acelerador aqui 97% do tempo. A gente precisa entender, claro, que o Charlie quer tanto ser perdoado pela filha que ele, em contrapartida, vai perdoar absolutamente qualquer coisa que a filha faça com ele. Mas num filme em que todas as interpretações, e são poucas, né? O filme está todo concentrado ali naqueles personagens, todas essas interpretações são tão moduladas, ela acaba ficando fora do tom geral. Eu diria, então, que quem não conhece os outros filmes do Aronofsky vai ter uma experiência muito interessante em A Baleia, um filme muito bonito, mas para quem conhece bem o trabalho dele, quem se interessa principalmente pelo que ele fez até hoje, quem já pensou, já refletiu sobre os filmes que ele fez, e todos os filmes dele convidam à reflexão, convidam a iniciar conversas, e aí eu acho que A Baleia rende 200% mais. Eu não sei se o Brendan Fraser vai, afinal, ganhar o Oscar ou não. Ele está concorrendo com outras interpretações belíssimas também esse ano, mas ele certamente merece reconhecimento pela coragem com que ele enfrentou esse papel e pela alegria, pela humildade, pela emoção genuína com que ele vem recebendo as homenagens que esse ressurgimento está trazendo para ele. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.